Boa tarde, pessoal do oitavo ano B. Então a gente vai a explicação de mais uma atividade, não é isso? Começando aqui na página 81, tá certo? As páginas desse conteúdo 81 e 82, tá certo? Páginas 81 e 82, para que vocês possam acompanhar, beleza? 81 e 82. O que é que diz lá? Que se trata de polinômios, tá certo? Nós vamos ver polinômios. Aqui nós temos o conceito de polinômios, que diz que é o seguinte, ó, toda expressão que indica um monômio, ou adição, ou subtração de monômios não semelhantes, ou seja, tem que ser monômios que não têm a mesma parte literal, são chamadas de polinômio, Cada monômio é chamado de termo do polinômio, tá certo? Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que os polinômios, tá certo? É a junção de monômios, que esses monômios eles são chamados de quê? De termos do polinômio, tá certo? Adição ou subtração, quer dizer, adição ou subtração de monômios, tá certo? Alguns polinômios eles recebem nomes específicos, como é o caso do monômio, o binômio e o trinômio, tá certo? O monômio é quando apresenta apenas um termo. Quando apresenta um termo, ele é chamado de monômio. Quando apresenta dois termos, ele é chamado de binômio, tá certo? Quando apresenta três termos, o polinômio, ele é chamado de trinômio. Se o polinômio apresentar um termo, monômio, se apresentar dois termos, binômio, se apresentar três termos, trinômios, tá certo? Então a gente vai observar aqui cada um desses exemplos e a gente vai classificar esses polinômios em monômio, binômio e trinômio. A partir de três termos, o que é que acontece? A partir de três termos ele não tem um nome específico. Então, a partir de três termos, 4, 5, 6, 7, infinitos termos, o polinômio, se ele tiver, a gente vai ler da seguinte forma: polinômio de 4 termos, polinômio de 5 termos, polinômio de 6 termos, polinômio de 7 termos e assim por diante. Só vai ter nome específico quando for 1, 2 ou 3 termos, tá certo? Quem separa os termos? A gente já observou aqui em cima que ele diz, ó, adição, subtração. É isso? Quem separa os termos são os sinais de adição e de subtração, tá certo? De monômios, e esses ele tem que ser o quê? Não semelhantes, ou seja, não pode possuir a mesma parte literal, beleza? Então, observe aqui que aqui eu tenho um sinal de mais, beleza? Tem um sinal de mais separando esses dois termos aqui, ó. Tem um termo, dois termos, tá certo? Se eu tenho dois termos, ele é chamado de quê? Binômio. Então aqui eu tenho um binômio, tá certo? Porque eu tenho dois termos. Aqui, ó, observe que eu tenho um sinal de menos. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Aqui eu tenho um sinal de menos, tá certo? Aqui eu tenho um sinal de mais. Vamos observar aqui que eu tenho, ó, um termo, dois termos, três termos. Você lembra lá em cima, ó, quem separa os termos é a adição e a subtração. Sinal de mais e sinal de menos, tá certo? Então, ó, um termo, dois termos, três termos. Então aqui eu tenho o quê? Um trinômio, beleza? Aqui, vocês observam que não aparece nem sinal de mais, nem sinal de menos. Observa, eu tenho 7xy. Eu não tenho separando nenhuma letra aqui, nem um sinal de mais, nem um sinal de menos separando termos aqui não. Beleza? Então aqui eu tenho o quê? Eu só tenho um termo. Se eu tenho apenas um termo, ele é chamado de monômio. Beleza? Aqui, eu tenho, ó, vamos observar, ó. O sinal de mais aqui, o sinal de menos aqui. Separando, eu tenho um termo, dois termos, três termos. Então eu tenho um trinômio. Aqui só tenho A ao quadrado B, não tenho ele separado pelo sinal de mais e nem pelo sinal de menos. Então nesse caso aqui eu tenho um monômio. Monômio, beleza? Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 termos. Observe que eu tenho 4 termos. 4xy mais, está separando o sinal de mais. 3x menos, está separando o sinal de menos y mais 7.
Então eu tenho 4 termos. E aí, Leonardo, você disse que quando é um termo é um monômio, quando são 2 termos binômio, quando são 3 termos trinômio. E quando tem 4 termos, você vai escrever da seguinte forma: polinômio, como eu falei nesse instante, polinômio de 4 termos. Beleza? Não tem um nome específico para ele. Você vai chamar de polinômio de 4 termos. Aqui no item 7 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Não é isso? Separando aqui o sinal de mais, né? 6a ao quadrado b mais 2a mais 3b menos 5ab menos 11. Então 5 termos. Então como é que a gente faz a leitura aqui? Ó? Como é que a gente diz? Polinômio de 5 termos. Por último aqui, o oitavo, 1, 2 termos. Então se eu tenho 2 termos, ele é um binômio. Beleza? Bem simples, né? O nosso próximo ponto aqui para ser trabalhado no livro é redução de termos semelhantes. O que é redução de termos semelhantes? Nós vamos somar ou vamos subtrair aqueles termos que são semelhantes. O que são termos semelhantes? Como a gente viu na aula passada, termos semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal, não é isso? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos separar esses termos que são semelhantes e vamos juntá-los ou subtraí-los, tá certo? Então vamos observar cada exemplo aqui e prestar bastante atenção, que é um pouco simples, dá pra gente resolver tranquilamente. Então aqui, ó, eu tenho uma figura geométrica, tá certo? Tem uma figura geométrica aqui. E eu quero determinar o perímetro dessa figura geométrica. Vamos supor que eu quero calcular o perímetro dessa figura geométrica. Eu sei que o perímetro é a soma de todos os lados. Então eu vou fazer o seguinte, vou somar todos os lados dessa figura geométrica. Esse lado aqui, a medida dele é 2x, mais o desse lado, que é y, mais o desse lado, que é 2x, esse lado, mais 2y, aqui 4x e aqui 3y, beleza? E é o seguinte agora, nós vamos trabalhar com os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? São aqueles que possuem a mesma parte literal. Então nós temos 2 termos diferentes aqui, nós temos o termo de x e o termo de y, beleza? Vamos juntar primeiro os de x. Então eu tenho aqui, ó, 2x, juntar primeiro os de x, mais 2x, você observa aqui, mais 2x, e mais 4x. Beleza? Peguei primeiro os de x, ó. 2x, mais 4x. Porque nós vamos reduzir somente os termos semelhantes. Os que não são semelhantes, a gente não pode juntar eles, nem subtrair. Não é isso? Então vamos observar aqui. Okay? E agora vamos trabalhar com os de y. Mais um y, então, ou seja, y positivo. Mais 2y. Mais 3y. E a gente vai juntar agora. Eu vou fazer o seguinte, ó. 2x mais 2x, eu tenho 2x. Mais 2x, eu vou ter agora 4x. 4x mais 4x, eu vou ter um total de 8x. Não é isso? Estou juntando, ó. 2x mais 2x, 4x. Mais 4x, 8x. Beleza? Agora vamos trabalhar com o próprio. Já juntamos os termos de x. Já fizemos a redução desses termos de x. Agora vamos fazer a redução dos termos de y. Beleza? Y mais 2y. Mas Leonardo, como é que eu somo y? É 1y. Beleza, pessoal? Quando não aparece o termo, vocês lembram lá que é 1, né? Quando a gente foi calcular o coeficiente e a parte literal lá dos monômios. Não é isso? A gente lembra que coeficiente quando não aparece é 1. Então eu tenho 1y mais 2y, 3y. 3y mais 3y, eu tenho 6y. Não é isso? Então, qual é o resultado aqui? Eu vou colocar aqui na frente, porque o espaço é pequeno. Então, quando eu juntei o x, deu 8x. Quando eu juntei o y, deu 6y positivo. Então, mais 6y. Então, tudo isso aqui é isso aqui, ó. Só que de forma o quê? Reduzida. A gente fez a redução dos termos semelhantes. Então, tudo isso aqui
se resume em isso, tá certo? Eu fiz o que? A redução dos termos semelhantes. A mesma coisa eu vou fazer com a 2. Ó. Vou pegar primeiro os valores de x. 4x mais 6x. 4x mais 6x. Tá certo? Eu tenho 4x mais 6x dá quanto? 10x. Então, igual 10x. Beleza? Agora eu vou pegar o de y. Eu tenho 2y positivo, então mais 2y, não precisa colocar o sinal quando é positivo, menos y, ó, menos y. Eu tenho 2y menos y, lembra que aqui é 1, ó. É isso? Então eu tenho 2y menos 1y, sobra quem? 1y, não é isso? Eu tenho 2y menos 1y, eu vou ter o quê? 1y. 1y é a mesma coisa que y, não é isso? Você coloca o y, não precisa colocar 1y, coloca somente y. Y o que? Positivo, então mais y. Então, isso aqui, ó, tudo isso aqui se resume em isso. De forma que eu fiz a redução dos termos semelhantes. Que da mesma forma, vou pegar aqui primeiro o valor de A, 9A menos 5A, os termos que são semelhantes. Agora eu vou pegar os de B, ó, mais 6B, ou seja, 6B positivo, mais 4B. Eu tenho 9A menos 5A, vou ter quantos? 4A. 9A menos 5A, 4A. Vou colocar aqui, ó, abaixo. 4A. 6B mais 4B, eu vou ter um total de 10B. Então, mais 10B. Mais 10B. Mesma forma, observem, pessoal, que tudo isso aqui, ó, se resume em isso, tá certo? Agora vamos pegar aqui, ó, primeiro 4A ao quadrado menos A ao quadrado. Os que tem A ao quadrado, porque são termos semelhantes. Depois eu vou pegar, ó, 6AB mais AB. Eu tenho 4A ao quadrado, tiro 1A ao quadrado, porque aqui não é 1, o coeficiente. 4A ao quadrado menos 1A ao quadrado, eu vou ter o quê? 3A ao quadrado. Eu vou ter 3A ao quadrado, tá certo? 6AB mais 1, porque aqui é 1, ó, não é isso? 6AB mais 1AB, eu vou ter 7AB. Então, mais, vou colocar aqui abaixo, 3A ao quadrado mais 7AB. Fiz a redução dos termos semelhantes. E por último aqui, ó, vocês observem o seguinte, que eu tenho, ó, semelhante 9A mais 6A menos 4A. E o menos 3B, eu não tenho nenhum termo semelhante a ele. O que é que eu vou fazer? Eu vou explicar, tá certo? Então eu vou fazer um primeiro aqui, somar os A. Que a gente tem, ó, 9A mais 6A menos 4A. São todos termos semelhantes. Parte literal é A. 9A mais 6A, eu vou ter 15A. 15A menos 4A, eu vou ter 11A. Beleza. Juntei os valores de A, então deu 11A. E o menos 3B, eu não tenho como operar, fazer, não tenho como nem somar, nem subtrair ele, porque ele está sozinho, ó. Só tem ele. O que é que eu faço? Só vou repetir ele aqui na frente, ó. Menos 3B. Tá certo, pessoal? Bem simples o conteúdo. Qualquer dúvida é só perguntar também, viu? O próximo passo aqui, a gente vai determinar o grau de um polinômio. Tá certo? Aqui eu tenho alguns exemplos. Primeiro eu coloquei aqui 7 exemplos de monômios. Tá certo? Vocês observam que todos eles aqui são monômios, esses 7 primeiros exemplos. Aqui eu tenho polinômios que são formados por monômios, não é isso? E a gente vai determinar o grau desses polinômios. Como assim, Leonardo? Quem determina o grau do polinômio? Quem indica o grau do polinômio é o expoente da incógnita, ou das incógnitas, não é isso? Que algumas vezes a gente vai ter que somar esses expoentes. Então, quem indica o grau de um polinômio são os expoentes da incógnita. Então, vamos observar.
Como é que eu vou saber se um expoente é do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau? Desculpa, como é que eu vou saber que um monômio ou um polinômio é do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, assim por diante? Ou até do grau zero também, nós temos exemplo que monômios de grau zero. Então vamos observar aqui o seguinte, beleza? Então, ó, quem é incógnita é x. O expoente, quem é? É 2. 2, então esse monômio é um monômio do segundo grau. Por que ele é do segundo grau? Porque o expoente da incógnita x é 2. Tá vendo? Então se ele é 2, então ele é do segundo grau. Segundo exemplo, 5a elevado à quarta. Qual é o expoente da incógnita? 4. Então, esse monômio ele é do quarto grau. Beleza? Aqui, 7b. Quem é o expoente da incógnita? A incógnita é b. Eu não tenho expoente. Quando não apresenta expoente, eu digo que o expoente é quem? É 1. Então, se ele é 1, então ele é do primeiro grau. Beleza? Ele é do primeiro grau. Observe que nessa 4 aqui, ele é um monômio. Só que ele tem duas letras, duas incógnitas. A e B. A e B. São os valores aqui que eu tenho. Então, como é que eu vou definir o grau aqui? Quando eu tenho duas, pessoal, você vai ter que somar. Você vai ter que somar os expoentes. Como assim? Então, quem é o expoente de A? Não é 2? Quem é o expoente de B? Não é 1? Então, eu vou ter que fazer, ó. 2 mais 1. Dá quanto? 3. Então, é do terceiro grau. Beleza? Só isso, só soma os expoentes. Aqui, ó. O expoente de x, 2. O expoente de y, 3. 2 mais 3, 5. Então, é do monômio do quinto grau. Beleza? Sexto exemplo, 10. Mas, Leonardo, 10, ele não tem incógnita. E aí, o que é que faz? A gente diz que esse monômio é um monômio de grau 0. Por que de grau 0? Porque ele não aparece a incógnita. Imagina aqui, ó. Quem seria a incógnita? Vamos supor aqui que seja x. Supor que seja x. Então, esse x ele teria que ser elevado a quem? A 0. Beleza? X é um número. Esse número elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. 1 vezes 10 é 10. Então, por isso que quando não aparece a letra, a gente diz que o grau é 0. É monômio de grau 0. Por quê? Porque, ó, imagina aqui, ó, 10. Colocação supor aqui que seja x, a letra, elevada a 0. X é um número, esse número elevado a 0 vai dar 1. 1 vezes 10, porque esse número está multiplicando a letra, vai dar o próprio 10, beleza? Aqui, ele é do terceiro grau. Por que, Leonardo, que ele é do terceiro grau? O expoente de x não tem, então é 1. O expoente de y também não tem, também é 1. O expoente de z eu também não tenho, também é 1. Então é só somar 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Terceiro grau, beleza? Um monômio dessa forma. Agora vamos para os polinômios de, por exemplo, binômio, trinômio, polinômio de 4 termos, de 5 termos e assim por diante. Preste atenção. No monômio era só observar o expoente da incógnita. Quando tinha só uma incógnita, seria o próprio expoente. Quando tinha duas incógnitas, você somaria, né? Você ia somar os dois expoentes para poder determinar o grau. Já no polinômio, observe, você vai pegar o grau do maior termo, tá certo? O maior, o que tem o maior expoente, o termo que tem o maior expoente, tá certo? Como assim, Leonardo? Aqui, ó, eu tenho um termo, aqui eu tenho outro termo, aqui eu tenho outro termo. Observe, aqui é o expoente, quem é? 3, aqui 2, aqui é 1, tá certo? Então você vai observar qual é o maior. Quem é o maior? 3, 2 ou 1? É o 3. Então, aqui eu tenho um polinômio de terceiro grau. Quem indica o grau do polinômio é o expoente do maior, daquele termo que tem o maior expoente. É aquele termo que tem maior expoente. É o expoente daquele termo. Beleza? Então aqui, ó. Quem é o expoente? 2. Desse termo é 2. Aqui, 1. Aqui se tiver seria 0. Não é isso como a gente viu aqui? Então, ó. 2, 1, 0. Qual é o maior?
maior é 2, então é do segundo grau. Você vai observar o maior. Aqui, que é o expoente, ó, 5, 3, aqui, ó, 1, aqui seria o 0. Qual é o maior de todos? Ó? Você vai observar, é o 5. Então, é o polinômio do quinto grau. Beleza? Aqui nós temos um exemplo diferente de todos esses aqui de cima. Por quê? Você observa que eu tenho duas letras, x e y. Então eu vou ter que somar. Ó. 1 mais 1. Aqui eu vou ter o quê? 2. Ó. O expoente aqui vai ser 2. Aqui, 1. Aqui seria o 0. Não tem, né? Então, tá só, apresenta só o número. Então, ó. Aqui eu vou ter que somar, porque eu tenho duas letras. 1 mais 1, duas letras. Então, 1 mais 1, 2. Então, seria segundo grau. Beleza? Do segundo grau. Aqui, ó, vou ter que somar. Ó, 2 mais 3, nesse termo. Ó, 2 mais 3, 5. Aqui, ó, 3, 2. Aqui seria 1 e aqui seria 1. 1 mais 1, 2. Então, 5, 3, 2 e 2. O maior seria quem? 5, então seria do quinto grau. Beleza? Aqui, ó, R ao quadrado S. O expoente é 1. 2 mais 1, 3. Aqui de primeiro grau, que não aparece. Aqui de segundo grau. O maior, né? 3. Então, terceiro grau. E por último aqui, ó, 2 e 2, 4. Terceiro grau, segundo grau, temos o expoente 3 e o expoente 2. Você vai observar o maior. Quem é o maior, né? O 4. Então aqui você vai ser do quarto grau. Tomara que todos consigam tirar as dúvidas. E qualquer coisa é só perguntar, pessoal. Pronto, pessoal. A atividade proposta para essa semana, atividade matemática. Então, vocês vão dar, a atividade é da página 82 do livro, tá certo? Página 82 do livro didático. Questão 11. A, B, C, D, até a letra J, todas à frente, tá certo? Questão 12. A, B, C, D, 3 linhas em cada. Aqui a resposta da 11, todas à frente. A questão 12, 3 linhas em cada. A questão 13, A e B, 4 linhas em cada, tá certo? A questão 14, faz até a letra J, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, na frente, tá certo? A resposta na frente. Questão 15, não se esqueçam de fazer os desenhos das duas figuras que nós temos aí, do retângulo e do trapézio. Letra A, 5 linhas, letra B, 5 linhas, letra C, 5 linhas. Então a atividade são essas 5 questões para essa semana. Então, boa atividade para todos. Se Deus quiser, na quinta-feira a gente voltará com a correção dessa atividade.